meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos a mais uma mensagem de Deus para a sua vida nessa noite. Vamos refletir no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo de 3 a 5, que diz assim. Observe o que diz. Israel amava José. Israel aqui no caso era Jacó, porque teve seu nome mudado para Israel. Amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Versículo 5. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. A gente percebe aqui nestas palavras, nestes versículos, capítulo de Gênesis 37, toda a história ela é contada sobre a vida de José e seus irmãos e algo que aconteceu durante todo o seu percurso de vida, sobre aquilo que Deus já estava preparando, sobre aquilo que Deus já tinha planejado para a vida de Jacó, para a vida de José. Deus já tinha um destino traçado para José, só que ele não sabia, porque até se ele soubesse do que haveria de acontecer com ele, ele não alcançaria o seu destino. Ou seja, no meio da jornada, no meio da caminhada, nós haveremos de enfrentar problemas tais que, se não chegarmos a termos força o suficiente para continuar caminhando, vai chegar momentos em que nós iremos desistir. O que José passou não foi fácil. Ele foi comparado aqui, os seus irmãos estavam com dificuldade em lidar com comparações. Por quê? Porque o seu irmão era muito mais amado pelo seu pai do que os outros. E isso causou dentro dos outros irmãos um sentimento negativo tão grande que eles chegaram ao ponto de o odiá-lo. Isso significa dizer, meu querido, minha querida, que a nossa vida aqui na Terra sempre vamos enfrentar problemas, dificuldades, sempre vamos enfrentar inimigos, adversários, opositores contra nossas vidas. Porque existem pessoas que não querem ver o seu sucesso, existem pessoas que não querem ver realmente o seu crescimento, o seu desenvolvimento pessoal. E os próprios inimigos muitas vezes são aqueles que estão mais próximos de nós. Aqui a gente pode perceber os irmãos de José o odiaram tanto a ponto de levá-lo ao calabouço e mais à frente chegar a vender para os mercadores. Mas a gente aprende muito com a vida de José, um exemplo para a gente ter como lição, para que a gente possa aprender que na vida não é nada fácil. Se alguém não está preparado para ser odiado, se alguém não está preparado para enfrentar prisões, enfrentar desafios, enfrentar obstáculos, saiba disso. Se você não estiver preparado para esses desafios, você não está preparado para viver aquilo que Deus tem preparado para você. Você não está preparado para receber, para tomar posse do destino que Deus tem para a sua vida. José, ele tinha tudo para sofrer uma depressão terrível. Imagine só você ser vendido pelos seus irmãos, ser preso, ser envergonhado em meio a algumas situações, como ele passou várias vezes, mas isso não fez com que ele viesse a baixar a cabeça. Sabe por quê? Porque ele tinha no seu coração o desejo forte de continuar andando e de continuar marchando. Talvez você tenha passado por situações adversas, contrárias, você tem enfrentado lutas, perseguições, e tem pensado em desistir, tem pensado em parar no meio do caminho. Mas saiba de uma coisa, se você fizer isso, você jamais chegará ao seu objetivo final. Você jamais chegará ao seu resultado tão esperado que Deus tem para a sua vida. Você ainda não sabe qual é. Qual será o resultado final das bênçãos que Deus tem para você. Mas o mais importante é não parar no meio do caminho, é continuar marchando, ainda que os seus opositores venham odiá-lo, ainda que aqueles venham te criticar, te perseguir, lembre-se disso. Outras pessoas já foram também perseguidas, foram zombadas. E o próprio Jesus Cristo diz, você tem que enfrentar aflições. Você só conseguirá vencer
se você superar esses desafios, esses obstáculos. José foi odiado porque seu pai o amava muito. E pelo fato de ele também, não só isso, ter sido amado bastante pelos seus pais, mas também ter tido um sonho. Talvez você tenha sido muito amado pela sua família, pelos seus amigos, pelo seu patrão. No lugar onde você trabalha, existem muitas pessoas que às vezes têm muita inveja de você, às vezes no fundo do coração sentem ódio por você, pelo fato de você ter sido mais amado, pelo fato de você estar se destacando em uma área, em um ambiente de trabalho, enfim, qualquer coisa que você fizer. Aquelas pessoas que talvez não tenham a iniciativa e a coragem de fazer o que você está fazendo, lembre-se disso, eles vão te odiar. Principalmente se você tiver um sonho. Existem pessoas que não sonham e querem impedir os sonhos de outras pessoas. José teve um sonho e ele contou aos seus irmãos, e diz a Bíblia que depois que ele contou esses sonhos, seus irmãos ainda ficou cada vez mais difícil, mais impossível com ele, porque ele não queria que ele realizasse seus sonhos. Aquilo que Deus tem para você, vai existir pessoas que vai tentar bloquear, vai tentar realmente desfazer os seus planos. Vou chegar para você e dizer, olha, se contente com isso. Para que ficar pensando em algo maior se você já tem o que você já tem, se você já alcançou o que você já alcançou? Ou seja, existem pessoas que querem estar bloqueando os seus sonhos, os seus objetivos, tentando fazer você parar. Mas não pare. Lembre-se que a caminhada ela pode ser árdua, mas a vitória é certa, porque Cristo já lhe garantiu a coragem, já lhe garantiu a vitória, já lhe deu forças a cada dia para marchar. Porque o inimigo das nossas vidas, os nossos adversários, eles querem isso, eles querem que nós paremos, eles querem que nós desistimos. Porque quando você tem um sonho, esse sonho se realiza. Martin Luther King Jr., um americano lá dos Estados Unidos, ele foi conhecido popularmente pelo fato de dizer, olha, eu tenho um sonho. E isso fez com que o sonho dele era fazer com que pretos e brancos tivessem os mesmos direitos e deveres civis. Ele lutou por essa causa e ele foi reconhecido por isso, sofreu muitas perseguições, foi preso também. Mas o importante é que ele chegou ao objetivo final. Ele chegou ao objetivo final. Existem também pessoas na Bíblia que foram relatadas como Sanbalat, Tobias, tentaram impedir o plano de Neemias quando ele estava prestes a reconstruir o muro de Jerusalém, quando Jerusalém estava em ruínas. Mas estava sempre existindo pessoas tentando bloqueá-lo, tentando pará-lo, colocando palavras negativas, achando que as pessoas não teriam condição de fazer o que elas estavam fazendo. Vai ser sempre assim com a sua vida. Sempre haverá opositores, mas você já tem o destino traçado nas mãos de Deus. Não desista. Faça o seguinte, caminhe sempre com o objetivo de que você que Deus é o seu maior guia, que o Senhor é o seu caminho, a sua luz e a sua salvação. Você não tem que temer a ninguém. O próprio salmista ele chegou a dizer isso, a quem temerei? Se o Senhor é a minha força, a força da minha vida, a quem temerei? A quem terei medo? Ainda que venha um exército contra a minha vida, diz o salmista, não terei medo, porque Deus é aquele que nos guia, é aquele que nos capacita, é aquele que nos chamou para vencer. Se você está se sentindo fraco, está se sentindo abatido, erga a cabeça. Não deixe que aquilo que Deus te deu, os seus sonhos que Deus tem para a sua vida, não deixe morrer. Ainda que você tenha que ser odiado, ainda que você tenha que ser pisado, perseguido, mas caminhe. Caminhe de cabeça erguida, sempre lembrando de que Deus é o seu maior objetivo, que Ele é o nosso maior amigo e que está sempre do nosso lado para que possamos assim alcançarmos mais e mais vitórias. José conseguiu chegar ao topo, ele conseguiu ser governador do Egito, depois de ser jogado em um buraco, depois de ter sido vendido pelos mercadores, depois de ter sido entregado realmente para Faraó. Foi realmente agora acusado de ter cometido adultério com a esposa realmente de Potifar, mas não aconteceu nada disso. Mas ele preferiu sofrer, mas sofrer com Deus, sofrer na certeza de que ele venceria. Existem pessoas que vão realmente te odiar, te colocar para baixo,
Sempre vai ser assim. São as pessoas que vão tentar te empurrar para baixo, mas também vão ter pessoas que vão tentar levantar você para colocar de pé e você ser um vencedor. Lembre-se disso. Enquanto você estiver aqui na vida, você será um alvo de Cristo. Você será realmente uma semente que foi lançada na terra para que pudesse germinar e dar frutos. E que esses frutos sejam grandes, sejam maravilhosos, para que o Senhor esteja sempre com você. Muito obrigado, que Deus abençoe poderosamente mais e mais a sua vida, que você conquiste os seus objetivos e os seus sonhos, e não baixando a cabeça. Virá as dificuldades, virão sim, mas saiba que o Senhor é contigo por onde quer que andares. Que Deus abençoe, no nome